Bem-vindos ao Biomedicina Básica. O tema de hoje é hepatites virais. Bom, antes de mais nada, vamos definir o que é uma hepatite. Hepatite, em resumo, é qualquer inflamação do fígado. A hepatite pode ocorrer, por exemplo, pelo uso de drogas, pelo uso excessivo de álcool, por alguns medicamentos e também por vírus. No caso dos vírus, nós chamamos de hepatite viral. Existem diversos tipos de vírus que podem causar a hepatite. Todos eles são diferentes em certos aspectos, mas todos têm em comum a afinidade pelos hepatócitos, que são as células ou as principais células que compõem o fígado. Tá, Rodrigo, mas qual a importância do fígado? É simples. O fígado é responsável por mais de 500 funções metabólicas. Sem fígado você morre. Bom, as principais hepatites que existem são hepatite A, B, C, D, E e G. Ah, não tem a F? Tem a F, mas nunca foi detectado nenhum caso em humanos. Por enquanto é uma hepatite exclusiva dos macacos rezos. Sim, aqueles mesmos lá do anticorpo reso, lembram? Do antígeno D, RH positivo, etc. Hoje eu vou falar rapidamente das principais hepatites, no caso A, B e C, e num outro momento eu vou fazer um vídeo um pouco mais técnico focado no diagnóstico laboratorial dessas hepatites. O diagnóstico laboratorial de todas as hepatites tem mais ou menos a mesma base, que seria a detecção de antígenos e anticorpos para se detectar o vírus e se determinar a fase da infecção, a avaliação da função hepática para verificar se o vírus já causou algum dano ou não e a extensão do dano. Nesse caso seriam a TGO, TGP ou ALT, AST, γ-GT, entre outros. Então vamos lá, vírus da hepatite A. É um vírus de RNA e causa, obviamente, a hepatite A. A abreviação desse vírus é HAV. O vírus de hepatite A é transmitido por via fecal oral. Normalmente, a pessoa adquire esse vírus ao consumir alimentos ou água contaminadas com ele. Essa doença é popularmente conhecida como hepatite do viajante. Muitas vezes a pessoa viaja, toma água de alguma fonte que não é tratada e se contamina com o vírus. Se estima atualmente que existam aproximadamente 1,5 milhão de novos casos de hepatite A todos os anos no mundo. Os locais mais afetados são os países de terceiro mundo, onde há um problema sanitário. O período de incubação de hepatite A varia entre 14 e 28 dias. O que acontece nessa doença? Quanto mais velha for a pessoa ao se contaminar o vírus, maior ou mais intenso e mais proeminente serão os sinais e sintomas. O que a gente pode esperar de sinais e sintomas? Mal-estar generalizado, perda de apetite, dores abdominais e o famoso amarelão, tecnicamente chamado de icterícia. Essa icterícia é mais comum em adultos. Mais de 70% dos adultos que adquirem hepatite A desenvolvem a icterícia. Já em crianças, essa incidência é menor do que 10%. Só para vocês terem noção, se estima que em países em desenvolvimento, mais de 90% das crianças já se infectaram com o vírus de hepatite A antes dos 10 anos de idade. A hepatite A, ao contrário das outras, não causa doença hepática crônica e normalmente ela não é fatal. Ela causa algum problema mais grave em menos de 1% dos casos. Ela pode, no entanto, causar doença hepática aguda e ser fulminante. Como é que é feita a prevenção de hepatite A? A prevenção de hepatite A é feita basicamente através de vacinação e principalmente através de higienização. Lavar bem os alimentos, água tratada, lavar bem as mãos, esses cuidados básicos de saúde. Só para vocês terem ideia, o vírus de hepatite A pode permanecer ativo em água contaminada com ele por mais de um mês. Hepatite B. Hepatite B é uma doença causada pelo vírus de hepatite B, ou HBV, que é um vírus de DNA.
se estima que 1/3 da população já contraiu hepatite B em algum momento da vida. Atualmente, estima-se que existam 350 milhões de pessoas portadoras do vírus de hepatite B de forma crônica. Todos os anos, 600 mil pessoas morrem por causa desse vírus. Estima-se que atualmente existam mais de 240 milhões de pessoas com doença crônica hepática causada pelo vírus de hepatite B. Em algumas áreas do mundo, principalmente na África subsaariana e no oeste asiático, de 5 a 10% da população é infectada com esse vírus. Em outros locais varia de 1 a 5%. A incubação do vírus de hepatite B varia de 30 a 180 dias, mas dura em média 75 dias. A transmissão é feita através do contato com o sangue, ou seja, contato direto com o sangue ou material contaminado. Também é possível que haja a transmissão perinatal. Ao contrário do vírus de hepatite A, o vírus de hepatite B não é transmitido por água ou por alimentos contaminados. O vírus de hepatite B consegue sobreviver em média 7 dias fora do hospedeiro. Ou seja, se você derramar sangue contaminado na bancada do laboratório, esse vírus pode sobreviver ali por até 7 dias. Os sintomas da infecção por hepatite B seriam dores abdominais, cansaço, mal-estar generalizado, fadiga, náusea, urina escurecida. Em casos mais graves, o vírus de hepatite B pode induzir a cirrose e, por fim, pode induzir ao câncer hepático, que seriam os estágios mais graves da doença. Apesar da severidade, mais de 90% dos adultos que se infectam com o vírus de hepatite B vão evoluir para a cura e se recuperar completamente. Menos de 5% dos adultos vão desenvolver a forma crônica da doença. De 15 a 25% vão para um estado cirrótico ou vão desenvolver câncer hepático. Só para vocês entenderem mais ou menos qual que é o problema da cirrose, basicamente o tecido hepático, que é formado pelos hepatócitos, começa a ser substituído por cicatrizes, não é tecido fibrótico. E aí o fígado vai acabar perdendo a função dele, acaba perdendo a capacidade de metabolização, não é, que é a principal função dele, entre diversos outros problemas, como aumento da pressão portal e por aí vai. Como é que é feita a prevenção? A prevenção é feita principalmente através da vacina, que existe desde a década de 80 e é eficaz em mais de 95% dos casos. Para profissionais da área da saúde e alguns outros grupos, essa vacinação é obrigatória. A vacinação para hepatite B consiste em 3 doses. A primeira dose é tomada no tempo zero, segunda dose 30 dias após a primeira e terceira dose 5 meses após a segunda dose. Ou seja, a terapia de vacinação dura em média meio ano. Além da vacinação para a prevenção, é importante também a utilização de preservativos, já que a doença pode ser transmitida por via sexual, e, claro, evitar cortes ou contaminação com material contaminado. E aí vale muito lembrar, principalmente para as mulheres, em salões de beleza, na hora de fazer as unhas, levar o próprio material, não utilizar alicates ou tesouras do salão. Porque uma pessoa, antes de você, pode ter se cortado, né, com esse material, ela pode ser portadora e você pode se contaminar. Lembrando que o vírus dura 7 dias. E por último, mas não menos importante, hepatite C. O vírus causador de hepatite C, nós abreviamos de HCV, é um vírus de RNA. Hoje em dia existem aproximadamente 150 milhões de pessoas com hepatite C. Só para comparação, nós temos hoje em dia 42 milhões de pessoas com HIV/AIDS. Se estima que todos os anos 350 mil pessoas morram por causa dessa doença. O vírus também é transmitido através do sangue, então da mesma forma que o vírus de hepatite B, e infecta todos os anos de 3 a 4 milhões de pessoas. Quais são os sintomas de hepatite C? Eles são muito parecidos com o vírus de hepatite B. Sheldon, o que tu acha do vírus de hepatite C? 80% das pessoas vão se apresentar de forma assintomática.
A incubação do vírus da hepatite C gira em torno aí de 2 semanas a meio ano, 6 meses. Das pessoas infectadas com vírus de hepatite C, de 75% a 85% vão desenvolver infecção crônica. Desses, 60% a 70% desenvolvem doença hepática crônica. 5% a 25% vão desenvolver cirrose e entre 1% a 5% dos pacientes vão a óbito. A hepatite C é responsável por aproximadamente 25% de todos os casos de câncer hepático. Em relação à prevenção para hepatite C, infelizmente ainda não existe uma vacina funcional, então a prevenção basicamente seria a mesma da hepatite B. Utilizar preservativo nas relações sexuais, cuidar com material pérfuro cortante, quando for ao salão ou for fazer alguma tatuagem, algo do gênero, utilizar material descartável e, principalmente, não só para essa hepatite, mas para todas as outras, no caso de suspeita de contaminação, procurar o médico para que se possa fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento, se for o caso, o mais rápido possível. Então é isso, gente. Muito obrigado por assistir o vídeo. Eu quero pedir 1000 desculpas por não ter gravado mais nenhum vídeo. Realmente não tive como, estava numa baita correria. Espero que em algumas semanas eu possa anunciar uma novidade bem legal para vocês. Então, por favor, torçam por mim. E acho que é isso. Vou ficando por aqui. E, como sempre, que os anticorpos estejam com vocês.